Olá, Boa noite, tudo bem? tudo bem? O som e a Estamos imagem aqui. estão bons? Estou a ouvir, vou passar aqui por aqui como co-anfitrião se for para passar alguma coisa. Não, não preciso. Não Não? vou passar slides, não. Não? Pronto, ok. Já está toda a gente a entrar. A hora. Sim, ainda estamos antes da hora, não é? Exatamente. Está tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite a todos. Olá, Boa noite. Olá, boa noite. Eu estou só a testar, o meu pai já vem, está bem? Peço imensa desculpa. À vontade. Eu sei que ele está diferente. Ele vem já. Espero que mais giro. Vocês conseguem me ouvir bem, correto? muito bem, muito bem. Pronto, então ele vem já. Obrigada, boa noite. Com licença. Bem. Boa noite. Boa noite. O Sr. Carlos Coelho, como está? Como está, Vitor? Tá, tudo bem. Tive que usar a ajuda das novas gerações, porque isto os cotas não estão bem com isto. Mas tem um som excelente. É. Esse 7.7 é bom. Boa noite a todos. Muito boa noite. Ponho dois aparelhos porque isto, para ter melhor som, num deles só para isso. Já agora, apesar de ser o moderador aqui de painéis diferentes, nós temos feito aqui coisas diferentes em termos de cidadania, quer através de uma associação que é a AECOD, quer hoje deste evento, que tem outra explicação que eu já adiantarei alguns que nos estranharem, porque alguns estamos em funções diferentes, com painéis, com camisolas diferentes, mas intervenções em áreas diferentes. O Vítor Ilhar ainda no âmbito de uma outra atividade da ECOD fez uma brilhante palestra sobre, falarmos aqui quase 2 horas e tal, sobre o sistema operacional português, que eu particularmente fiquei a conhecer coisas que desconhecia completamente e que só víamos da comunicação social, né, de uma forma deturpada. São 20 anos à frente de uma associação chamada APAR, que é a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, de que o recém-chegado João Viegas, que chegou agora também, nos dá a honra de ser nosso diretor, é um teólogo do Eiras, também um muito bom elemento, e vou
também querer saber hoje a opinião do Sr. Carlos Coelho sobre os problemas que a Covid podem ter dentro dos estabelecimentos prisionais, que é uma coisa que nos tem preocupado imenso. Por acaso, já agora, antes de começar, com um grande espanto e alegria minha, vejo que as ações levadas a cabo pela Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral de Serviços Prisionais em Portugal, pelo menos têm resultado, porque até agora há infecção zero entre os reclusos, o que é uma coisa absolutamente a ter em conta. E, infelizmente é uma situação que não sucede noutros países, Exatamente. em que há tragédia já. Nós temos colaborado muito com eles, insistindo com os reclusos para não reagirem negativamente quando põem ações um bocado mais drásticas, como a proibição de visitas durante quase 3 meses e depois as visitas separadas dos reclusos por acrílicos e tal. Ainda assim há muitos problemas porque o sistema prisional não tem dinheiro para nada, os reclusos não têm um único desinfetante, não estou a falar só do gel, por exemplo, para as mãos, mas desinfetante mesmo para as casas de banho, para os quartos, não dão uma gota de lexívia, não dão uma gota de desinfetante, aquilo só por milagre é que ainda não aconteceu uma desgraça, mas pronto, vamos aguentando. É um país com falta de recursos em muitas áreas, infelizmente. Pois. E há outras prioridades que a gente também não percebe bem, mas pronto, isso é uma outra situação. São os novos bancos, não é? São os novos bancos, é. Duvido. Bom, mais 3 minutos nós começamos, que é para não... O avião normal também descola a horas, um jogo de futebol começa a horas. Portanto... Se o avião descola a horas, tem dias. Para a tripulação descola sempre a horas. Para a tripulação descola sempre a horas. A partir do momento em que temos agora nem a meses, quanto mais a horas. Mas para a tripulação descola sempre a horas. A partir do momento em que está pronto, estamos prontos para descolar. O Dr. Carlos Coelho, que esteve na Europa, saberá melhor. Teve está, acho eu. Mas, exatamente, esteve no sentido... Exatamente, das instituições. E eu cheguei a perder uma reunião de negócios por 5 minutos na Suíça. E é uma questão cultural. É para as 8h30, a gente marca para as 7h30. Não, aquilo... aí há uma diferença notável entre o Norte e o Sul. Muito, muito. O Norte na Polónia, os autores chegam ao segundo. É uma coisa impressionante. Também, nos fóruns internacionais, a própria estrutura obriga a isso. No Parlamento Europeu e na Comissão e no Conselho, os tradutores são freelancers e são contratados às horas. E, portanto, o contrato é, sei lá, entre as 8 e as 10h30. E às 10h30 eles vão-se embora, quer dizer, não interessa quem esteja a falar. Portanto, o grego fica a falar grego, o eslovaco fica a falar eslovaco e ninguém percebe, não é? Portanto, as reuniões estão disciplinadas em função das condições técnicas e logísticas. Aliás, eu tive a primeira vez que ouvi falar de si, eu na altura estava na Juventude Socialista, você dirigia a JSD, e temos um amigo em comum que foi a uma reunião consigo e ele dizia, pá, João, foi a coisa mais impressionante. Chegou, as pessoas falaram e falaram. Muito bem, temos só mais 5 minutos para a reunião. E vamos tratar dos assuntos todos e depois acabou a reunião. Foi tão pedagógico que a reunião seguinte, já não me lembro se era da Câmara de Lisboa, ou uma coisa assim qualquer, ele é um quadro do PSD, portanto, podia ser até uma coisa interna. E eu disse, pois, se calhar aprendeu alguma coisa das instituições europeias. Desculpe referir isto, mas... Por amor de Deus, era só que faltava. Foi o Dr. Neto, que agora é vereador na Câmara do Eiras e que esteve na Gebalis. E contou. Sim, exatamente, contou-me isto há muitos anos.
Isto foi já estamos a ficar velhos, não é? Eu hoje de manhã estive com o António José Seguro num webinar do Conselho Nacional de Juventude, na qualidade de fundadores do CNJ, eles celebram os 35 anos, e fizemos esta manhã um webinar muito, muito interessante a recordar o ano de 1989. E depois ele teve um embate com o Apolinário e lá chegámos a um consenso. Senão, a juventude socialista ficava polarizada, não é? Pois. Embora na altura o Apolinário queria era ser deputado e portanto a coisa resolveu-se. Porque tínhamos muita inveja vossa. Vocês tinham 19 deputados com o Dr. Cavaco, da JSD. Nós tínhamos 2. Tínhamos uma inveja enorme. Sem tradutor para traduzir alguma coisa grega, apesar de eu faço aqui um enquadramento para alguns que conhecem esta metodologia, outros não, e até porque algumas das pessoas que estamos aqui também temos participado noutras atividades. O que é este encontro? É um encontro que deveria ter acontecido, deveria estar a acontecer fisicamente e presencialmente, porque nós temos aqui uma placa, quando for oportuno, farei chegar, entregar pessoalmente ao deputado Carlos Coelho, que costumamos dizer que daqui a 50 anos isto valerá alguma coisa. Chama-se Pensar em Alcochete. Não é pensar de Alcochete, porque isso tinha que trazer a juventude leonina também atrás para nos proteger, mas a ideia é, há uns anos esta parte, nós iniciamos mensalmente uns encontros de cidadania num restaurante em Alcochete. Já falamos de várias coisas, desde a política, desde a cultura, desde maçonaria, Opus Dei, e economia, turismo. E março foi a primeira vez que tivemos que interromper, obviamente presencial, porque foi quando tudo ficou em casa confinado. Retomamos em maio estas mesmas iniciativas do Pensar em Alcochete, porque entendemos que devemos não ficar parados e até motivar outras intervenções. Já falamos também de língua portuguesa sobre a expansão no espaço de língua portuguesa, nomeadamente na lusofonia, com o Vítor Ramalho. Tivemos o Zé Ribeiro Castro a falar nos sistemas eleitorais. Tivemos um tema que é polémico, que é a abordagem do aeroporto, ou a pista, que eu costumo dizer, a pista no Tejo, no Montijo, porque eu sou claramente, particularmente defensor da outra opção de expansão para 100 anos, que é ter um terreno com uma pista. Pronto, nós temos variado, em termos de cidadania, temos procurado com mais ou menos pessoas, com mais ou menos jantares, e dá 3 meses para cá, infelizmente, mas prometo que a placa será entregue no tempo oportuno, Carlos Coelho, presencialmente, porque temos procurado e vamos fazer a entrega de todas as placas, que é apenas simbólico. Agradecer ao deputado Carlos Coelho ter aceito rapidamente o convite. Estamos longe de pensar que, se calhar, hoje, para ouvir testemunho com uma experiência que tem, estaríamos neste momento nós aqui a fazer uma reflexão e, quem sabe, a mandar algumas luzes para os governantes que estão reunidos, porque não chegam a acordo, e pelo menos as notícias que temos, e portanto, se calhar ficava já aqui um repto, Carlos Coelho, para ilações, se durante este fim de semana nada acontecer de novo, nada acontecer de solidariedade entre os vários países, e que nos obriga o Covid a repensar tudo isto. Estamos cheios e cansados de ouvir dizer que temos que mudar de vida, mas se calhar este fim de semana serão os nossos governantes da Europa que terão que dar um exemplo de algum equilíbrio de ambas as partes e tirar essas ilações. O tema dá pano para mangas, não vamos estar aqui a noite toda, mas agradecer mais uma vez o Carlos Coelho
a disponibilidade e poder trazer-nos o que é que fala por estes corredores da Europa. Muito obrigado. Zeferino, muito obrigado pelo convite simpático para estar convosco. Muito obrigado àqueles que dizem presente esta hora no meio do fim de semana. E parabéns pela iniciativa Pensar Alcochete, acho que é muito bom promover a reflexão e trazer pessoas, e portanto parabéns também por causa disso. Eu acho que se há lição que o Covid nos traz é de que estamos perante problemas de natureza internacional que obrigam a respostas claramente supranacionais. Ou seja, cada país sozinho não é capaz de dar resposta a estes problemas. Não é capaz de dar resposta sob o ponto de vista da resposta sanitária, porque por mais que se fechem fronteiras, as bactérias, os vírus, as doenças encontram sempre forma de passar. Não é possível dar resposta sob o ponto de vista da inovação e da investigação científica numa lógica puramente nacional. A ciência não tem fronteiras e a cooperação internacional é decisiva para nós conseguirmos encontrar ou vacinas ou curas terapêuticas para o Covid. E não é possível cada país sozinho dar resposta aos desafios de natureza económica que o pós-Covid nos coloca, porque para lá da questão da doença, do desafio sanitário, há um problema de recuperação económica. Não é apenas a Europa, é o mundo inteiro que está confrontado com isso. E nós precisamos de encontrar respostas que cada país não consegue. A Alemanha é de longe o mais poderoso país europeu e sozinha não consegue, tem sobretudo uma máquina exportadora. Se toda a Europa deixar de comprar produtos alemães, a indústria alemã sofre. Portanto, a ideia de que nós podemos estar confrontados com o Covid e com os desafios que ele nos coloca com respostas puramente nacionais é uma falácia. E é isso que os chefes de Estado e do Governo que estão reunidos no Conselho deviam perceber. O que nós estamos a assistir é cada um a colocar em cima da mesa os seus egoísmos nacionais, em vez de termos uma resposta solidária. E nós já vimos que isso aconteceu no início da crise do Covid, e mal. Todas as respostas que os Estados deram, mesmo as respostas de segurança, foram respostas meramente nacionais. Schengen é um espaço de livre circulação. E a lei de Schengen, a governança de Schengen, como se costuma dizer em termos técnicos, garante que cada país tem a capacidade soberana de reintroduzir controles nas fronteiras. Mas devia articular com os seus vizinhos. Olha, ninguém articulou. Toda a gente tomou as decisões que quis tomar sem articular com os seus vizinhos. E recordar-se-ão, provavelmente, de uma cena que nós vivemos completamente pateta, que foi a ministra espanhola que anunciou a reabertura da fronteira com Portugal. Olha, a fronteira, quando fecha, tem um cadeado de cada lado. Os espanhóis têm toda a liberdade para dizer que libertam o cadeado deles, mas não têm nenhuma capacidade para decidir quando é que Portugal abre o seu. E é necessário que os dois tomem essa decisão para que as comunicações se tornem a estabelecer. Olha, aí o primeiro-ministro português esteve bem quando disse publicamente ao primeiro-ministro espanhol: do lado da fronteira mandamos nós, não mandam vocês. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, pediu desculpa, alteraram os pronunciamentos que a ministra espanhola tinha feito e anunciaram uma cerimónia um bocadinho encenada em que o rei de Espanha e o presidente da República Portuguesa foram abrir a fronteira entre Portugal e a Espanha. Mas o que interessa aprendermos é que estas respostas nacionais não são eficazes e não resolvem nada. E é isto que os países que estão neste momento à volta da mesa no Conselho deviam ter em conta. Agora pergunta-se porquê é que eles não têm isso em conta. Não têm isso em conta por uma simples razão. Porque não há uma opinião pública europeia. Reparem, todos os órgãos europeus têm a sua legitimidade dada por via nacional. Até o Parlamento Europeu, que é a única instituição diretamente eleita pelos cidadãos, os portugueses votam nos deputados portugueses, os franceses votam nos deputados franceses e por aí fora.
Olha, a realidade é que as opiniões públicas nacionais estão muito distantes na avaliação daquilo que aconteceu nesta crise da pandemia. O Eurobarómetro, que foi divulgado esta semana, diz que 56% dos cidadãos europeus, 56%, mais de metade, consideram que a União Europeia precisa de mais recursos financeiros para fazer face às necessidades da recuperação económica. 30%, grosso modo metade, consideram que não, que a União Europeia não precisa de mais recursos financeiros. E 14% ou não sabe ou não responde. Esta relação entre 56 e 30 muda de país para país. Por exemplo, em Portugal, não são 56%, são 71% os portugueses que acham que a União Europeia precisa de mais recursos financeiros. Mas na Dinamarca é ao contrário. Quem ganha são 46% de dinamarqueses que acham que a União Europeia não precisa de mais recursos financeiros. Portanto, o que nós estamos a assistir é que há um conjunto de parceiros em que os primeiros-ministros estão a falar para as opiniões públicas. Os chamados quatro frugais, a Áustria, a Dinamarca, a Suécia e a Holanda, são países onde as opiniões públicas acham que a União Europeia não precisa de mais dinheiro ou não deve ter mais dinheiro. E destes quatro, aquele que tem eleições mais próximas é a Holanda. Agora, nós abrimos os jornais, vemos as redes sociais, estamos a assistir às notícias em cima do acontecimento. Qual é o chefe do governo mais vocal contra a Europa da solidariedade? É a Holanda. É exatamente o primeiro-ministro que tem eleições mais próximas. Ele não está a falar para os parceiros. Ele não está a falar para nós. Ele não está a falar para os colegas primeiros-ministros. Ele está a falar para a opinião pública do seu país. Ele está a falar para os seus eleitores. E esta lógica é terrível na Constituição Europeia. Se me perguntarem o que é que está a acontecer neste momento, eu digo que está a acontecer a prova mais relevante de credibilidade da política europeia dos últimos anos. Ou este Conselho é capaz de tomar decisões e passar nos três critérios, isto é a quantidade da ajuda, o modelo da ajuda, para ter uma ajuda solidária e uma resposta eficaz, isto é uma resposta de momento, uma resposta atual, ou então os cidadãos da maior parte dos países europeus vão dizer que a Europa não decide. E reparem, estamos num momento em que as potências mais relevantes na Europa, designadamente o eixo franco-alemão, quer o presidente Macron, quer a chanceler Angela Merkel, querem tomar decisões neste Conselho. Agora, o que temos que dizer com toda a franqueza é que as lições do Covid não foram aprendidas por alguns dos primeiros-ministros que estão à volta da mesa. Eu estou convencido que há um apelo de sobrevivência e que as instituições vão ter esse apelo presente. Mas eu não sei até que ponto é que os egoísmos nacionais não vão prevalecer. De acordo com as notícias, esta manhã, em algumas das decisões, não em todas, estavam todos de acordo, menos a Holanda. Menos a Holanda. Nas decisões que são por maioria qualificada, eles podem descartar a Holanda. Mas na parte da decisão que obriga à unanimidade, eles precisam de todos. E ou todos estão de acordo, ou estão tentados, à lei do menor esforço, que é ir pelo mínimo denominador comum. E ajustar as posições de todos pelas posições daquele ou daqueles que querem menos. E isso pode acontecer este fim de semana. E se acontecer isso este fim de semana, nós estamos a colocar em causa, em termos de imagem, o prestígio e a sensação que os cidadãos têm da utilidade da União Europeia. Vamos ver os eurocéticos a levantarem-se todos a dizer isto não presta para nada. Porque quando a Europa precisa, eles não são capazes de tomar decisão. Portanto, eu acho que, para terminar, de responder à sua pergunta,
Boal, eu acho que aquilo que nós estamos a assistir é um teste de credibilidade. Pode passar com uma nota positiva ou pode passar com uma nota negativa. Ou pode passar no assim, que eu acho que é o pior dos cenários, que é eles terem capacidade de tomar uma decisão, mas alguma parte dessa decisão ter que ir à discussão nos Parlamentos Nacionais e nós, a seguir ao Conselho, dizer sim, e até pode dizer por unanimidade, estamos dependentes de ficar pendurados por um Parlamento Nacional de um destes países que vai dizer eu não ratifico esta decisão. E, portanto, nós podemos cair numa situação em que qualquer decisão que seja tomada hoje ou amanhã não seja uma decisão definitiva. E o problema é que temos milhares de empresas em Portugal e na Europa, milhões de pessoas com os seus postos de trabalho ameaçados, que não sabem se vai haver ou não os instrumentos financeiros de solidariedade para a retoma económica de que a Europa precisa desesperadamente. Eu acho que como pontapé de saída para a conversa é suficiente. Agora venham daí os vossos contributos. Carlos, obrigado por esta introdução e antes de passar a palavra, se me permite, lanço já duas questões utópicas ou não, e com a experiência do Parlamento Europeu, porque um dos focos foi dado exatamente que é não ver a opinião pública europeia, e não vendo a opinião pública europeia permite uma analogia utópica, que é conseguir trabalhar para um calendário europeu de eleições mais ou menos coincidentes nos Estados, um bocadinho como se faz nas competições desportivas, em que toda a gente tem que ter as competições ao mesmo tempo para acabar e jogarem a fase final do europeu e do mundial mais ou menos. Portanto, ter os ciclos eleitorais mais ou menos uniformes para permitir um equilíbrio das decisões governamentais mais ou menos equilibradas. Se algum dia isto for discutido, se algum dia, por hipótese, isto... Não sei como é que se pode... Mas a outra questão tem a ver para as decisões da Europa tornarem-se mais eficazes. Não haverá estruturas institucionais, organizacionais a mais para as deliberações tornarem-se eficazes. Não sendo defensor, não sou um Estado, uma Europa federal, mas o que nós vemos que passa para a opinião pública é exatamente isso, quer dizer, vocês, essa expressão nesse sentido, nunca chegam a acordo porque está-se sempre a falar para a opinião pública nacional. Passa a expressão nesse sentido, mas não haverá forma para fazer órgãos mais reduzidos, não sei, órgãos institucionais que permitam maior eficácia, porque a Europa, do meu ponto de vista, passa por dois, só poderá ser consolidada e solidária, e deixo aqui também, quando houver entendimentos nas questões da defesa e nas questões dos negócios estrangeiros. E nós estamos perante uma guerra biológica. Deixo agora a reflexão, depois passarei algumas outras questões que outros queiram intervir. Se me permitir, eu vou responder às suas duas perguntas ao contrário. Vou começar pela segunda e acabo com a primeira. Eu não sei se há órgãos a mais. A verdade é que a União Europeia é, no direito internacional, uma organização sui generis. Jacques Delors chamou-lhe uma vez um OVNI, dos OVNIs. Era uma organização política não identificada. Porquê? Porque a maior parte das organizações do direito internacional são organizações de Estados. Será? Qual é a organização mais poderosa no direito internacional? É a ONU. O Conselho de Segurança da ONU reconhece Estados, autoriza guerras, quando autoriza guerras, autoriza a matar. Quem é que nós elegemos para a ONU? Ninguém. Porque quem se senta na ONU são os embaixadores, aquilo é uma organização de Estados.
Olha, a União Europeia tem a dupla legitimidade. É uma organização de Estados. Quem está neste momento reunido é o órgão dos Estados, é o Conselho, que junta os primeiros-ministros, mas é também uma organização de povos, através do Parlamento Europeu. É um órgão diretamente eleito pelos cidadãos. Esta dupla legitimidade enriquece a capacidade decisória da União, mas torna o processo decisório mais lento. Um exemplo claro é a codecisão. A Comissão Europeia apresenta uma proposta de iniciativa legislativa e quer o Conselho, quer o Parlamento têm que se entender, têm que aprovar o mesmo texto, senão não há lei. Isto é interessante sob o ponto de vista do processo de decisão. Se repararem bem, de uma forma geral as leis europeias não são combatidas porque o seu desenho é bem conseguido. Ao contrário de muitas leis nacionais, as leis europeias, com raras exceções, são aplaudidas por toda a gente, e aliás, são aprovadas por grande maioria, mas demoram muito tempo a ser feitas. O mecanismo decisório não é rápido. É muito consensualizado, mas demora muito tempo. Portanto, eu não diria que há órgãos a mais, diria que sem uma Europa federal nós não vamos dar mais eficácia. Eu percebo as relutâncias ao modelo federal, mas a alternativa ao modelo federal é aquilo que nós temos, é uma federação de Estados-nação, com uma dupla legitimidade. E isso não permite que sejam tomadas decisões rápidas. Agora, o Severino Boal fez uma pergunta muito interessante, que é, por que não acertar os calendários eleitorais, para nós não estarmos permanentemente com desafios eleitorais. A ideia é interessante, mas é uma responsabilidade nacional. Cada país tem a responsabilidade soberana de decidir qual é o seu calendário eleitoral. E às vezes há governos que não fazem os 4 anos da legislatura, interrompem aos 2, aos 3, ou 1, porque há problemas nas democracias. Nós, em Portugal, passámos isso várias vezes e, portanto, desregula o calendário eleitoral. Reparem, nem nas eleições para o Parlamento Europeu nós conseguimos que todos os países votem no mesmo dia. Porquê? Porque há tradições diferentes. Há países que têm a tradição dos atos eleitorais serem ao dia de semana. É por isso que quando o Conselho aprova a data das eleições europeias, aprova 4 dias. É de quinta a domingo. Há quem faça na quinta, há quem faça na sexta, há quem faça no sábado e a maior parte faz no domingo. Porque é uma responsabilidade nacional. Mais uma vez, Severino não é um Estado federal. Portanto, Bruxelas não pode impor aos Estados-membros uma normalização dos processos eleitorais. É uma responsabilidade de cada qual. É um Estado soberano, decide. E nós estamos confrontados com essa realidade. Portanto, aqui o dilema é, se nós queremos que a Europa decida mais depressa e esteja mais normalizada, temos que ir para uma lógica mais federal. Se nós não queremos é ser a Europa federal, então temos que perceber que quem é o autor da vontade soberana é cada Estado. E é isso que nós temos neste momento. Jorge Robalo pediu a palavra, não sei se a seguir quer. Já percebi que o Vítor e o João Viegas. Jorge. Se alguém quiser ser primeiro. Não, Jorge. Estão-me a ouvir? Muito bem, João. Carlos, eu estou aqui não em representação da Paz Casa da Cidadania, mas como membro da Casa da Cidadania, mas acima de tudo como uma pessoa que tem acompanhado a problemática do Covid com muita atenção e de uma forma muito pouco demagógica. E falando um pouco numa ótica muito política, eu tenho que dizer que aquilo que eu ouvi o Carlos falar sobre a União Europeia, eu concordo a 100%. Um dos nossos comunicados, se o lerem, poderão ver que a crítica está lá, tal e qual, e é verdade, porque não é uma crítica destrutiva. Isso tem muito a ver com o tema desta própria tertúlia, que é pensar o futuro. Porque, repara, na educação sentiu-se muito, mas não só na educação. Tirando algumas empresas que estavam preparadas, a maior parte das instituições e das pessoas foram apanhadas um pouco, como se costuma dizer, na curva.
Portanto, não havia por parte dos Estados, não havia por parte das PMEs, que caracteriza tão bem a nossa economia, planos de contingência. Reparem, a educação foi, digamos, o culminar do mau exemplo de não haver um único plano de contingência. Mas pronto, eu não vou estar a bater aí. Mas a minha pergunta é, não considera que este comportamento, tanto criticamos a União Europeia, não devemos criticar também internamente a Portugal? E eu aqui estou a tirar esta pandemia, se houve uma coisa boa, que eu não considero boa, mas pronto, mas uma variável que nos retira é qualquer enviesamento político, uma vez que houve uma perfeita união política no combate. E por um lado não a critico, mas quando ela começou a prolongar no tempo, penso que não vamos culpar este ou aquele, vamos culpar todo o sistema que, nem meu entender, reagiu internamente da mesma forma que reagiu a União Europeia. E possivelmente, não sei se concorda, mas nos restantes Estados-membros, pelo que eu pude acompanhar, obviamente não tenho a mesma informação que o Carlos tem, nem de perto nem de longe, mas a pouca informação que eu fui recebendo de alguns países com quem eu me dou bastante bem, foi a mesma, ou pior, às vezes em alguns casos piores. Mas digamos que esta falta de proatividade, este pensamento em estado de crise, nós temos que procurar oportunidades para ultrapassar as crises. Eu não vou prolongar, porque senão fazia... A antena é sua, mas concorda comigo que internamente damos um mau exemplo? Jorge, concordo e não concordo, mas quer ver. Eu concordo que nós habituámos-nos mal. Não sei explicar porquê. Admito que seja a ideia de que nos habituámos a que a ciência responda a tudo. E nós hoje não estamos tão preparados para o imprevisto. Houve uma altura em que os Estados se preparavam para os cenários improváveis. Eu recordo-me de que há 30 anos a Comissão Europeia fazer um conjunto de estudos encomendados às universidades com cenários improváveis. Acabava a água potável na Europa. O petróleo subia 5 vezes de preço. Depois acabou por, enfim, não foi 5 vezes, mas acabou por ter um cenário parecido. Eram cenários improváveis, mas que obrigavam a haver um planeamento de respostas em momentos de crise. Por exemplo, em Portugal, nós estamos numa zona sísmica. Devia haver planos de contingência para se houver um grande terremoto, se houver um tsunami. Portanto, coisas que se calhar não vão acontecer nos próximos 10 anos, mas podem acontecer nos próximos 40. Hein? E, portanto, a capacidade de nós anteciparmos desafios definem-se que uma sociedade está preparada para o imprevisto. Eu sei que é um bocado uma contradição, preparada para o imprevisto, mas é exatamente isso. Coisas que hoje toda a gente diz, mas que há 6 meses ninguém dizia. Se houver uma outra situação como o Covid, isto é, se vier aí uma nova bactéria, um novo vírus, totalmente diferente do Covid, mas que seja mais letal, que cause mais mortes do que aqueles que o Covid já causou no mundo inteiro. Nós já chegámos a mais de meio milhão de mortos, né? Estamos a falar de mais de 600 mil mortos. Diretamente, responsabilidade do Covid. Estas situações de planear cenários improváveis, no passado foram feitos pelos militares, na estratégia militar, foram feitos pelos estrategas da proteção civil, foram feitas por universidades e cientistas. Nos últimos anos, parece que se deixou de fazer. Portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que o Jorge tem razão. As nossas sociedades, cá em Portugal e na maior parte dos países europeus, não estavam preparados para nada disto. A primeira reação foi uma reação de estupefação. Mesmo com algumas instituições internacionais, sabem que o Bill Gates fez isso na Fundação,
De tal forma que houve uma certa fake news a dizer que tinha sido ele a criar a pandemia, porque já tinha estudado antes e, portanto, ele tinha previsto aquilo que ele ia fazer, que é uma coisa completamente mirabolante. Mas foi uma coisa tão localizada, em meia dúzia de instituições, que ninguém levou aquilo a sério. Se houver aí um grande vulcão, as pessoas já não se recordam que nós aqui há 10 anos tivemos um pequeno vulcão irlandês que lançou poeiras para o ar e que parou os aviões todos na Europa durante uma semana. Teve consequências terríveis. Carlos, foi na Islândia, salvo erro, não foi na Irlanda. Foi na Islândia, desculpa, João, obrigado. Foi na Islândia. E na Islândia ao lado há um maior que pode rebentar a qualquer momento. Pode não ter, se calhar, os mesmos efeitos que este. O problema foi que, na sala, quem sabe disso mais do que eu, libertava umas cinzas que entravam nas turbinas dos aviões e davam cabo dos motores. E, portanto, tiveram que parar a circulação aérea. Olha, o resultado da parar a circulação aérea não foi só parar o movimento das pessoas. Foram produtos perecíveis. Milhões e milhões de euros que se gastaram em produtos que ficaram a apodrecer, que já não eram aproveitados. Porque o período de escoamento que estava previsto era e não foi possível escoá-los naquele período. Portanto, sob esse ponto de vista, Jorge, acho que tem toda a razão, nós não fomos capazes de antecipar. E, no início, Portugal portou-se exatamente como os outros. As decisões que fizemos nas fronteiras não foram articuladas com os nossos vizinhos. Nem os espanhóis falaram connosco, nem nós falámos com os espanhóis, e nas ligações aéreas não falámos com os governos dos países relativamente aos quais interrompemos ligações aéreas. Portanto, estivemos mal. A partir daí, de uma forma geral, as respostas públicas foram boas. Foram acertadas, foram proporcionais e foram bem compreendidas pela população. Os portugueses portaram-se bem nos primeiros tempos. Tanto que Portugal foi um bom exemplo. A partir do momento que iniciámos o desconfinamento, deitámos tudo a perder outra vez. O desconfinamento não foi bem preparado, não foi bem comunicado e nós estamos a pagar agora, em termos de prestígio, falta de prestígio internacional, com os alertas nos fluxos turísticos, porque Portugal, que era um bom exemplo, passou a ser um mau exemplo. E aqui está uma prova de que nós não estamos sempre bem. Quando tomamos boas decisões, ficamos bem na fotografia. Quando fazemos as coisas pior. Hoje em dia não é possível fazer em segredo. Toda a gente está a acompanhar aquilo que acontece aqui e toda a gente sabe o que é que nós estamos a fazer, de bem ou de mal. A globalização da informação é também um dos dados da vida que nós temos a atravessar. Eu não vou intervir agora, não vou rebater, mas tenho uma outra pergunta que depois de darmos uma volta, para não estarmos só os dois a falar aqui, porque senão isto... Mas, Jorge, eu acho que se você tem mais uma pergunta, pode fazer já. Não, vou deixá-la lá mais para o fim, porque vai ver que ela vai encadear perfeitamente e com sorte pode ser que alguém a faça antes de mim. Sim, senhor, muito bem. Estava aqui o Vítor Ilhargo, mas como o João Viegas já tem o som... Eu dou a vez. Uma coisa que eu aprendi, ser o último a falar é vantajoso, vou ser para o fim. Então, Vítor, força. Eu tinha aqui duas perguntas. Uma é porque eu às vezes tenho problemas com aquilo que eu considero óbvio e que para as outras pessoas não será tão óbvio como isso. Mas também admito que o meu óbvio tenha mais base na ignorância do que noutra coisa. Eu ouvi a pergunta do Zeferino Boal sobre haver a votação nos mesmos dias, mas o que me preocupa nisto de se poder optar pelo menor denominador comum é o seguinte: e porquê é que na Europa há a obrigatoriedade de algumas posições serem assumidas por unanimidade? Somos todos democratas, porquê é que há de haver por unanimidade? Porquê é que não há de ser sempre por uma maioria, seja ela qualificada ou não? A segunda pergunta
tem a ver com esta posição que estão agora a assumir em relação a Portugal no impedimento de virem pessoas e depois serem obrigadas a estarem em quarentena, portanto, estou a falar concretamente das viagens de inglês, etc. Será que isso é mesmo só por ter havido uma má preparação no desconfinamento ou haverá outras razões de ordem económica? Fala-se muitas vezes, por exemplo, do interesse em que o turismo vá para outras paragens que não obrigatoriamente para Portugal, para outro tipo de países. Enfim, pode ser especulativo, mas gostava de ouvir a opinião balizada do Dr. Carlos Coelho. Vitor, muito obrigado pelas duas perguntas interessantes. Vamos cá ver. Porquê é que nós temos decisões que são tomadas por unanimidade? Porque a União Europeia criou-se com 6 países. Os países do Benelux, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, a França, a Itália e a Alemanha. E estes 6 países decidiram uma coisa que continuou até hoje, que somos 27, já fomos 28, quando tínhamos o Reino Unido, é que qualquer competência que é partilhada é decidida por unanimidade. Isto é, a decisão de partilhar uma política, vamos partilhar a agricultura. Esta decisão de pormos a agricultura como uma competência partilhada é tomada por unanimidade. E em algumas das decisões, estes países disseram, ok, para aprovar mecanismos dentro das competências partilhadas, nós vamos fazê-lo por unanimidade. Temos que estar todos de acordo. Para garantir que uma maioria não criava uma situação em que um país tinha, desculpa, a liberdade de expressão, de comer aquilo que os outros aprovavam. Isto foi matizado ao longo dos tempos. Porque os 6 passaram a 9, depois os 9 passou a 10, o 10 passaram a 12, o 12 passou a 15, o 15 passou a 25, o 25 passou a 27, o 27 passou a 28 e agora voltamos aos 27 com a saída do Reino Unido. Não era possível manter a unanimidade para todas as competências em que a unanimidade era requerida. E o Tratado de Lisboa, uma das decisões que tomou, a meu ver bem, foi reduzir significativamente as decisões por unanimidade. Mas há algumas que continuam a ser. Designadamente, aquelas todas que têm a ver com a matéria fiscal e algumas de natureza orçamental. Todos têm de concordar. Bem, isso significa, na unanimidade, que nós estamos confrontados com o mínimo denominador comum. Pergunta-me o Vitória, então, mas porquê é que nós também nessas, não deixamos de ter unanimidade, não prescindimos da unanimidade e passamos à maioria qualificada? Porque só podemos fazer isso através de 2 vias. Ou alterando os tratados, e para alterar os tratados nós precisamos da unanimidade, porque os tratados são alterados por unanimidade, e em alguns casos não basta a decisão do governo, na maior parte dos casos, é necessária uma ratificação, que na maior parte dos casos é feita pelos parlamentos, mas em alguns dos casos tem que ser feita por referendo, portanto tem que ir a votação dos cidadãos, o que torna muito mais complicado a alteração dos tratados. Para terem uma ideia, a última grande revisão dos tratados, que deu o Tratado de Lisboa, demorou 7 anos. Portanto, qualquer alteração que agora se queira fazer, e éramos menos Estados-membros, nós precisávamos agora de uns 10 anos, uma década, pelo menos, para alterar novamente os tratados. O tratado prevê uma forma simplificada de passar da maioria, da unanimidade para a maioria qualificada, mas é um processo muito complicado e que obriga também à unanimidade dos Estados. Portanto, nós só com a aprovação de todos é que podemos prescindir do voto por unanimidade. Portanto, isto é um ciclo vicioso. Não há nenhuma forma de ultrapassarmos isto sem precisarmos da unanimidade. Ora, Vitor, para ser totalmente sincero, eu acho que você tem razão naquilo que perguntou. Há interesses comerciais escondidos. O fluxo turístico é muito importante. Há regiões e países que dependem do turismo
enormemente. Não é o caso de Portugal. Portugal precisa muito do turismo, mas há países, como Cabo Verde, 40% do produto é turismo. Portanto, é uma economia que está tudo dependente daquilo. Nas nossas regiões, a Madeira talvez seja a parte de Portugal que depende mais do turismo. A quantidade de empregos e a percentagem do produto é muito significativa. Ora, isso é em todo o lado. Só assim é que se percebe que os ingleses considerem que a Espanha, que é dos piores casos no mundo de exemplo de Covid, seja mais seguro para os turistas ingleses do que Portugal. Não faz sentido nenhum. Porquê é que eles aprovaram isto? Porque eles não podem dar um tiro no pé. O Reino Unido é dos países no mundo onde há mais mortos por Covid. Eles, para reconhecerem as mais-valias de Portugal, têm que dar um tiro no pé. Têm que dizer nós estamos a fazer mal. Por exemplo, uma das razões pelas quais Portugal está a ter mais casos é porque nós estamos a fazer mais testes. O Reino Unido não está a fazer testes, está a cortar nos testes, está a fazer muito poucos testes. Eles não podem valorizar como aspecto positivo o facto de um país estar a fazer mais testes e atribuir a isso o aumento dos casos detectados, porque para isso têm que confessar que não estão a fazer o trabalho deles lá. Portanto, estão num embaraço. Eu acho que é isso que está a acontecer nos ingleses, é isso que está a acontecer noutros. Agora, eu não tenho dúvidas, não há aqui anjinhos da guarda. Por trás desta questão do Covid, há fortes interesses comerciais e os Estados estão todos a jogar as suas cartadas e evidentemente que é fácil encontrar um critério, o critério são os novos casos de Covid nas últimas 2 semanas, por 100 mil habitantes, e nesse critério objetivo, Portugal está a pior, devido sobretudo à região de Lisboa e Vale do Tejo, do que outros países, que têm outros indicadores piores do que os nossos, mas que nos novos casos por 100 mil habitantes conseguem ter valores mais baixos que os portugueses. A realidade é essa. E isso é porque nós fizemos mal o nosso trabalho. Quer dizer, também não vale a pena tirarmos as pedras todas aos outros. Se tivéssemos feito bem o desconfinamento, não estávamos nessa situação. João Viegas. Obrigado a todos. É um privilégio participar e estar-vos a ouvir. Eu, antes de colocar alguma questão concreta, se me permitem, queria só 2 ou 3 minutos, porque não partilho totalmente da visão no sentido, como é que eu direi isto? Portanto, não partilho esta visão, podem me chamar pessimista. A Europa está morta. Muita gente é que ainda não se apercebeu. A questão do Covid veio trazer ao de cima uma espuma de problemas estruturais que já existiam. E não só na Europa, nas famílias, nas comunidades, nas câmaras. Eu vou dar aqui um exemplo. O Carlos falou da região de Lisboa e Vale do Tejo, e permita-me falar com alguma propriedade de Oeiras, que é a idilidade a que estou mais ligado, e de Cascais, que é onde eu resido. Porque será que o Concelho de Oeiras e Cascais não entra nesse barco, não é? Nessa situação de descontrole? Tenho refletido sobre isso. E tem que ver com o ordenamento do território. Tem que ver com o fim dos bairros degradados. Tem que ver com, não gosto de usar o termo classe social, que de todo, não sou marxista, aliás, somos o único país da Europa onde ainda há marxistas, mas isso é outra discussão. Mas há aqui uma realidade estrutural do território e social. Não sei se conhecem a Quinta do Mocho, não sei se conhecem o bairro, acho que é 5 de Maio ou 3 de Maio, que é a Lina da Maia. Portanto, aquilo, não há condições sanitárias, ponto, não é só para o Covid. Nós há cerca de 100 anos tivemos a influenza, não é? Que lhe chamamos erradamente gripe espanhola. Ela começou simultaneamente em 2 pontos, em Bombaim e, salvo erro, em Detroit, agora não, numa cidade norte-americana, que foi de facto estranho. É relevante agora falar-se os motivos pelos quais não está aqui no debate o Covid veio. Mas a influenza de há 100 anos matava crianças.
incidiu até aos 30 anos. Esta pandemia está a fazer um grande favor, e não interpretem mal as minhas palavras, são apenas os dados, à segurança social. 90% das mortes são pessoas com mais de 70 anos, reformadas. São pessoas que têm um peso enorme no Serviço Nacional de Saúde e na Caixa Geral de Aposentações. Este fenómeno do Covid veio, sobretudo, mexer no fenómeno da globalização. Eu posso vos dizer, também com alguma propriedade, no Val do Ave houve um conjunto de empresas ligadas aos sapatos que pararam por umas pecinhas pequeninas que vinham da China. Agora, o nosso grande mestre Camões escreveu muito bem que a necessidade aguça o engenho. E apesar de todos os problemas que pendem sobre a humanidade, a questão ambiental, os supervulcões, a queda de um cometa, enfim, são enormes os problemas que nos poderão surgir, e estes teremos sempre, acredito, a capacidade de renascer. Não é? O ser humano, isto é uma convicção filosófica que tenho, depois dos piores holocaustos, tem sempre uma capacidade de renascer. Portanto, eu tenho uma visão otimista do futuro. E acredito mais, o Carlos falou, e bem, de uma Europa federal. Eu tenho, olha, desculpe, tenho a utopia de um mundo federal, ou seja, de um mundo, não é de um governo planetário, como diria Mandela, como disse Nelson Mandela, em que todos os seres humanos se percebam que somos todos da mesma família. E foi por aí que o Carlos começou, não é? Uma das evidências que este vírus trouxe foi esta nossa plena humanidade, e este vírus ri-se das xenofobias, ri-se das fronteiras, ri-se entre aspas, não é? Portanto, isto para dizer, eu não estou com grande... Porque a Europa já tinha problemas. Os critérios anteriores a estes, que eram os critérios dos imigrantes, eram absolutamente absurdos. Nós fazemos críticas, e ouço recorrentemente, à Polónia e à Hungria. Eu fui casado com uma polaca, tenho um filho que é luso-polaco, vivi na Polónia, e só quem não vai, só quem não conhece a realidade daquele povo, o que ele sofreu com o marxismo, vocês não queiram saber o que foi a mãe do meu filho entrar numa exposição do 25 de Abril da Liberdade e ver a foice e o martelo. Quer dizer, aquilo para ela fez-lhe uma confusão cerebral, mas tão grande, que foi uma mulher que viveu aquilo que é, mas os comunistas dizem que não, quer dizer, que isso foi um salto mal dado. Iam todos lá tirar os cursos a Moscovo, a minha geração, financiaram o Partido Comunista, mas não, isso foi um projeto falhado. E isso foi uma das coisas que correu mal. João, vou tentar ser rápido. Vamos um dia destes falar sobre isso. Não, a minha questão é que houve aqui uma passagem da Comunidade Económica Europeia para a União Europeia, que nunca foi feita. Esta é que eu quis dar este enquadramento da visão. Ou seja, a Europa funcionou sempre do ponto de vista económico. E enquanto espaço económico, nunca houve grandes problemas. Começou com o aço e com o carvão, fomos por aí fora. Quando há a queda, é porque isto tem tudo que ver com a queda do Muro de Berlim. Houve uma ansiedade enorme, e até de vontade política, de absorver esses países, e não terá sido, é a primeira questão que eu coloco, não terá sido um processo politicamente correto. E queria-lhe colocar, perante esta situação, eu tenho aqui uma grande referência, que é, eu suponho que ele não está no ativo, mas que ainda é vivo, que é o Dr. João Salgueiro. E volto agora a outro poeta, que é Fernando Pessoa. A minha pátria é a língua portuguesa. Eu não tenho dúvidas que o futuro da lusofonia e de Portugal reside no Brasil, que é um gigante, tem 220 milhões de pessoas. O Dr. João Salgueiro sempre referiu que nós devíamos ser uma plataforma da lusofonia atlântica, e nunca conseguimos assumir esse papel na Europa. Portugal nunca conseguiu afirmar a lusofonia dentro da comunidade e da União Europeia. Com perda, não só por culpa nossa, não é? Atenção, há aqui culpa diversa, a comunidade, mas não querendo tomar o tempo. Aqui a questão é de identidade. Quando se fala de um Estado, de uma Europa federal, Carlos Coelho, tem que haver uma identidade europeia, e essa eu não a vislumbro. E depois temos que fazer o trabalho de casa, e aí também falo com alguma propriedade. O maior erro, desculpem, mas eu tenho que ser frontal, que este país cometeu foi não fazer a regionalização. Por um facto, porque foi dado esse poder a umas comissões coordenadoras.
E como sabem, os fundos europeus são distribuídos por essas comissões coordenadoras, que por sua vez, o Estado português está refém de dois partidos, do PS e do PSD, com todo o respeito. Mais uma vez digo, eu neste momento não tenho partido nenhum. E a corrupção em Portugal, os holandeses têm razão, é enormíssima. Eu tiro o chapéu ao Dr. Cavaco Silva, porque foi um excelente primeiro-ministro, embora me tenha tornado monárquico depois dele ser presidente, mas isso é outra questão. Estou-lhe a ser sincero, tornei-me monárquico. Mas ele foi um excelente primeiro-ministro. E eu recordo-me que tinha colegas na rua que iam à FNAC, não era a FNAC nesta, era dos ares condicionados, uma grande empresa, ganhavam 80 contos e assinavam os papéis. Já para não falar do Torres Coutos e de outras alarvidades que se fizeram. Ou seja, o bom dinheiro que veio da Europa investido foi de facto nas autoestradas, nas infraestruturas e no cimento. Aquele que nos diferenciava da Europa, que era a qualificação da mão de obra, e aqui, por exemplo, falo na Polónia, enquanto o Estado Novo deixou-nos 70% analfabetos, na Polónia, o general Jaruzelski deixou 70% licenciados. Não é? A Polónia tem um sistema de saúde, um serviço que é uma coisa que nos transcende. Tem um sistema de educação brutal. Bom, e a minha questão é esta. Enquanto não houver, de facto, uma regionalização e tirado da mão, e vou dizê-lo aqui abertamente, da corrupção das comissões coordenadoras, que são órgãos onde se colocam elementos dos partidos, enquanto não houver essa regionalização, enquanto não houver uma participação efetiva dos cidadãos e uma consciência europeia, Carlos Coelho, eu não vejo que a ideia da Europa Federal... Aliás, só mesmo para terminar, basta fazer uma leitura da abstenção que existe nas eleições europeias. E por aqui fico, porque eu não quero mobilizar, mas de facto queria só mesmo terminar com isto. O Covid vai marcar a humanidade. Haverá sempre um antes do Covid e depois do Covid. No entanto, eu tenho muita esperança no ser humano. E o que Portugal devia ter, e assim lhe digo como deputado europeu, era sempre um plano B. Porque somos pequenos. E temos que ter um plano para um dia a Europa se desintegrar. Pode acontecer, não está nas nossas mãos. E temos que ter esse plano e eu não o vejo feito. Portanto, nós temos uma história de 800 e tal anos. Somos o país com as mais antigas fronteiras e estamos europodependentes, de mão estendida, e somos o bom aluno que nunca é retribuído. Atenção, somos um bom aluno, mas nunca levamos a boa nota. Isso não sei. Antes de passar a palavra ao Carlos, eu vou já meter aqui uma cunha ao Vitor Ilhargo, que fez a apresentação de João Viegas como dirigente da Associação de Proteção dos Detidos. É que vamos marcar já aí uma noite em ouvir o João Viegas a falar sobre qual é o papel que um cidadão deve ter, porque fica já um desafio para termos aqui uma noite, uma reflexão destas, ocupar-nos um bocado de tempo para fazermos alguma doutrina, porque esse também é o nosso papel, incentivar alguns outros a terem papel ativo. Carlos, desculpa a palavra. Por amor de Deus. João, três coisas, porque você disse imensas coisas e eu não vou poder responder a todas, embora algumas gostasse, mas respondendo às três questões que me colocou, e começando também pelo fim. Eu não posso estar mais de acordo com a ideia de um plano B. Aquilo que eu disse há pouco, de nós anteciparmos desafios, isto é, tomarmos como possível o improvável, leva a que o exemplo da destruição da União Europeia seja um cenário desses. E como o João dizia bem, nós, como dos países europeus com fronteiras mais antigas, temos toda a responsabilidade para refletir qual é o espaço de Portugal se a União Europeia se dissolver. É provável que isso vai acontecer? Não. Mas esse exercício é um exercício inteligente de quem admite todos os cenários e que está preparado para o improvável. Portanto, eu não posso estar mais de acordo com isso. Eu sou um europeísta ferrenho, mas acho que é o tipo de exercício inteligente que quem pensa na estratégia deve ter. As coisas que nós acreditamos que provavelmente não vão acontecer, mas se acontecerem,
Que instrumentos é que nós temos no Estado, na nossa sociedade, na nossa comunidade, para responder? Portanto, eu acho que isso é o tipo de reflexão inteligente que nos devíamos obrigar, a nós e às instituições mais preparadas para fazer essa reflexão. Depois, o João pergunta-me se nós fizemos bem a assimilação dos novos países. E eu acho que ele deu a resposta na pergunta. Porque o João começou por dizer, quando falou disso, que a CEE, a Comunidade Económica Europeia, passou a União Europeia demasiado depressa. Vamos ser claros. Qual foi a primeira construção europeia? Foi a SECA, em 1952. Eu não era nascido. E porquê? Porque o carvão e o aço eram os instrumentos, eram as matérias-primas essenciais ao esforço de guerra. E os países que tinham estado em fronteiras diferentes da Segunda Guerra Mundial pensaram, eu acho que bem, se nós deixarmos que estas produções deixem de ser nacionais e passarem a ser europeias, cada país não pode agarrar no seu carvão, no seu aço, para fazer guerra contra o outro. Portanto, nós temos um instrumento de paz. Foi um desígnio político, foi um desígnio estratégico, mas foi uma medida de natureza económica. Foi concentrar a produção e a comercialização do carvão e do aço em mãos europeias. Depois, o que é que nós tivemos? Tivemos o desafio do mercado interno, para 92. Depois tivemos a criação da moeda única com o euro. Se nós vemos bem, todos os passos determinantes na Europa foram passos económicos. O que é que a União Europeia traz? Traz a ideia de que nós não queremos apenas a livre circulação de bens, de mercadorias e de serviços, mas queremos a livre circulação de pessoas. Queremos a Europa dos cidadãos. E com isso, se quisermos, recheamos de valores que estão na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia esta construção. Mas como o João dizia bem, nós não nos sentimos cidadãos europeus. Quer dizer, quando qualquer um de nós, eu acho que há senhoras na sala, mas estão sem vídeo. Portanto, os vídeos são homens. Quando nós vamos à casa de banho de manhã para fazer a barba, Zeferino, quem faz, a imagem refletida que encontramos é de um cidadão português. Quer dizer, em bom rigor, nós vemos a nossa cara, sabemos que somos nós, sabemos o nosso nome, mas se nos perguntarem, qualquer um de nós, qual é a nossa identidade, para responder à pergunta do João, é um cidadão português. Nós somos portugueses. Não nos sentimos europeus. A diferença de um californiano, de um texano, de um nova-iorquino, é quando estão à frente do espelho, sentem-se americanos. A identidade é americana. Depois há uma identidade de Estado, há uma identidade mais própria, e até pode ser uma identidade do seu county, do seu município, mas é uma identidade nacional americana. Vamos amanhã ter uma identidade europeia? Talvez. É provável que isso aconteça no curto prazo? Eu acho que não. E esse é o meu problema, João. Quando há bocadinho dizia ao Zeferino, picando, porque ele começou logo a dizer que não era federal, quer dizer, ele está num dilema, porque ele quer que a Europa decida, mas não quer que a Europa seja federal, e ela só pode decidir se for federal. Só pode decidir rapidamente. Eu tenho a clara consciência de que a Europa precisa de aumentar a sua integração para aumentar a sua eficácia, mas não tenho dúvida nenhuma que no imediato não há caldo cultural, não há fator de identidade, não há apelo de cidadania para que as pessoas se sintam europeus. Eu concordo, também sou pessimista sobre esse ponto de vista. Sou profundamente europeísta, mas não creio, para vos dizer com toda a sinceridade, esta conversa só faz sentido se formos sinceros, não estou a ver que os portugueses se considerem mais europeus que portugueses, que os franceses se considerem mais europeus que franceses, que os espanhóis se considerem mais europeus que espanhóis, que os alemães se considerem, e por aí fora.
Para não falar dos holandeses, dos dinamarqueses, dos suecos e dos austríacos, que são os quatro frugais. Não acredito. Não acredito nem hoje, nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. Portanto, nem no curto, nem no médio prazo. Não acredito. Gostaria muito que houvesse um fator de identitário europeu que reforçasse a ideia da sociedade europeia. Mas não acredito que isso venha a acontecer no imediato. E a questão da criminalização e da corrupção e das comissões e da distribuição? Não, essa é a última coisa, é a terceira coisa que você me colocou. Mas eu acho que essa absorção desses países não foi feita. Eu acho que o João pôs o dedo na ferida. Não foi feita. Não foi feita porquê? Porque, sob o ponto de vista económico, eles ainda não estão completamente integrados. Portanto, a adaptação ao mercado interno, e o João acompanhou isso melhor do que eu na Polónia, nunca mais esqueci aquilo que o comissário disse sobre a Polónia, na altura. Se a Polónia tivesse para a política agrícola comum os mesmos apoios que Portugal teve, a Polónia ia só para a Polónia sugar metade do orçamento comunitário da agricultura. Embora isso tenha uma explicação histórica, sabe? Com certeza que tem, João. Com certeza que tem, mas a questão não é essa. O pequeno agricultor, quer dizer, eles era o marxismo... João, eu não ponho isso em causa. Agora, o que eu estou a dizer é que a integração económica não foi feita. Portanto, você tem toda a razão. Eles ainda não se adaptaram ao mercado interno. E aos valores menos ainda. Os polacos, mas não só os polacos, os húngaros, são piores em algumas coisas. Os eslovacos, que têm um governo socialista e foi dos que se portou pior na questão dos imigrantes e dos refugiados. Muitos destes não partilham os mesmos valores. Não partilham os mesmos valores europeus. E, portanto, não é apenas uma questão económica, é uma questão identitária. Eu acho que o João tem toda a razão quando pôs o dedo nessa ferida. Olha, a questão da CC. Eu acho que há corrupção na generalidade dos países, para ser sincero. Há países que têm mais, há países que têm menos. Há um órgão internacional que faz a avaliação da corrupção. Portugal devia estar melhor, infelizmente não está. Eu acho que há demasiada corrupção em Portugal, quer na pequena corrupção, quer na grande corrupção. Agora, eu não sei se a solução para as CCRs é a regionalização. Aí tenho receio que não estejamos na mesma linha. Porque a regionalização é multiplicar os centros de decisão. E na prática é criar mais regiões autónomas. Nós sabemos qual é a tensão que existe entre a região autónoma dos Açores e da Madeira e o continente e as pulsões separatistas que existem em algumas dessas tensões. Eu imagino o que seria o continente retalhado com regiões administrativas. Grande parte da discussão que hoje existe na Europa e que nós hoje, neste fim de semana, estamos a assistir no Conselho Europeu, podíamos passar para Portugal. Estou a imaginar a região do Norte a dizer que a malta de Lisboa e de Setúbal estão a sugar os recursos financeiros daquilo que eles produzem. Eu estou a imaginar cada região administrativa a fazer o mesmo discurso que o Primeiro-Ministro da Holanda, a dizer eu pago X para a Europa e só recebo Y, portanto eu sou contribuinte líquido, eu quero ter mais voz, eu quero vetar aquilo onde os outros vão gastar dinheiro. Não é? Estou a ver o governo da região administrativa do Norte a dizer eu quero saber em Setúbal onde é que vão fazer investimentos porque eu quero vetar, porque eu tenho o direito a vetar porque eles estão a gastar o meu dinheiro. Não é? Esse tipo de tensões em Portugal que nós assistimos hoje na Europa, eu não sei se é o modelo que eu quero. Portanto, eu não sei se a resolução dos problemas que nós temos nas CCRs é por via da regionalização. Tenho muitas dúvidas relativamente a isso. Tenho muitas dúvidas. Respeito quem é defensor. Eu, no passado, fui um fervoroso defensor da regionalização, portanto, respeito essa posição, mas hoje tenho muitas dúvidas que essa seja a minha solução para
Acho que neste momento, se mais alguém, o Jorge Reboal quer fazer nova pergunta. Infelizmente, vou fazer uma nova intervenção. Jorge, por amor de Deus. Mas é muito difícil, Carlos, nós estarmos a falar sobre a Europa e não falarmos sobre Portugal. Porque tal e qual como o Carlos acabou de dizer, nós falamos onde nos dói mais. E obviamente nós dói-nos mais aqui. Eu vou tentar, nesta abordagem, falar dos dois num só. Mais uma vez, eu tento expressar um pouco aquilo que ainda há pouco tempo um dos nossos comunicados enviámos em termos de paz, portanto, Casa da Cidadania, enviámos para todos os grupos parlamentares, em cópia, algo que foi dirigido ao Primeiro-Ministro, em cópia para a Presidência da República, e tirando a Presidência da República, que mandou um mail agradável a confirmar a recepção, mais ninguém se dignou sequer entrar em diálogo ou a acusar a recepção. Mas alguns destes problemas não estão neste segundo comunicado, estão num primeiro que nós publicamos na internet, mas em si eles são extremamente importantes de abordar. Um deles é algo que o Carlos disse, começámos a fazer as coisas bem, eu penso que sim, em termos de estratégia, a estratégia macro não foi má, há um erro para mim crasso, há três erros crassos na estratégia e esses que eu vou falar. Um deles, se calhar é mais nacional, os outros dois pode-se ver à escala europeia. E podemos discuti-los à escala europeia porque até faz sentido discutir à escala europeia. O primeiro tem a ver que, o Carlos disse há pouco e bem, tirando grandes empresas, que não referiu, mas estou eu a referir, que têm planos de contingência fortes para poderem continuar a operar, e eu trabalhei numa durante muitos anos e sei que é verdade a nível internacional, não é perfeito, mas digamos que há, digamos, houve uma capacidade no próprio dia de não parar, portanto o negócio não parou, estou a falar da atividade seguradora, estou a falar mais até a nível internacional do que nacional, mas as grandes empresas internacionais que cá estão, a maior parte também o tinha. Estes tais planos de contingência. Bem, isto por um lado. Agora, o Carlos disse bem, as Forças Armadas são a única organização mundialmente preparada para planos de contingência. E para este tipo de ação rápida. E eu fiquei muito triste em ver, pelo menos pelo governo português, porque noutros governos eu não vi, em termos comunicacionais pelo menos, um afastamento de protagonismo interventivo, não é protagonismo de mostrar a cara, mas de intervenção das Forças Armadas em algumas ações que podiam ter sido relevantes. E fiquei um pouco triste quando vi uma notícia que era verdade, que naquele caso era o Exército, podia ser outra Força Armada, que estavam muito bem preparados para este tipo de pandemia. É verdade, estavam bem preparados, mas o país não estava preparado. Uma coisa é nós termos o conhecimento, outra coisa é termos a infraestrutura para podermos atuar em escala. E isso outros não estavam. Não estavam porque todos nós sabemos o déficit de investimento que há nas Forças Armadas. E para mim, uma questão de visão estratégica, não mais do que isso. Mas este custou-me, a nível nacional, não ver, digamos, mais as Forças Armadas como suporte à decisão. Não era necessário tomar as rédeas e o controle, mas como suporte e garante de qualidade à decisão. Isto por um lado. Agora vamos à parte que nos dói bastante, que é a componente pandémica social. Ou seja, as pessoas estão assustadas, nós somos pessoas, uns mais assustados, outros menos assustados, uns tratam a informação de uma maneira, outros tratam a informação de outra maneira. Mas há uma coisa que é extremamente importante, é o exemplo que se dá. Eu vou comparar com outro país, Portugal. Vou comparar com o exemplo que foi dado pela República Checa. Enquanto Portugal, muito rapidamente, mostrou que não sabia às quantas andava, porque cientificamente ninguém sabia às quantas andava, o que é uma verdade, e mostra transparência,
fez algo que foi ridículo. Foi esta história da máscara, tira a máscara, põe máscara, usa viseira, não sabe o que usa. Ou seja, esta má política de comunicação e de decisão, que, por exemplo, uma República Checa não teve. Rapidamente, quer o Primeiro-Ministro apareceu na televisão de máscara, quer o tal movimento que eles fizeram do All for Mask, penso que era esse o nome, em que toda a gente era obrigada a ter uma máscara. Epá, não interessa se é boa, se é má. Enquanto em Portugal tínhamos aí uns letrados eruditos a falar sobre a duração da máscara, como se estivessem no bloco operatório, outros estavam a dizer assim, epá, borrifo-me para essas teorias todas. Ninguém sabe às quantas anda, mas toda a gente sabe uma coisa. É que a máscara evita prejudicar o outro. Ou seja, em termos sociais, a máscara, para quem entende, e as pessoas não entendem. Porquê? Porque esta comunicação foi tão atabalhoada, tão mal feita. Tínhamos primeiro-ministros, tínhamos a comunicação social, todos a aparecerem de peito feito, do género, onde é que ele está o vírus, onde é que está? Eu não preciso de máscara, que é idiota, em vez de dar o exemplo de concertadamente dizerem, nós não sabemos se isto é melhor ou se é pior, garantidamente isto vai evitar que eu prejudique o outro. Se eu estiver infectado, não vou ficar mais prejudicado por usar uma porcaria de uma máscara, desculpem lá o termo. Agora, confundiu-se máscara, confundiu-se com viseira, saiu um decreto ou o que foi, uma comunicação, que depois foi emendada verbalmente, mas nunca foi retificada. Nós saímos, quem quer sair de casa e andar à hora do almoço e for ao pequeno comércio aqui e ali, vê o desrespeito que há por ignorância, por má comunicação, por má formação e pior, nós temos grandes centros e isto não é em Lisboa, isto é nas pequenas aldeiasitas, nas pequenas vilas, aqui é na cintura de Lisboa. Não interessa se é o concelho que está mais vermelho ou mais verde, mas é em todos igual. Nós temos a autoridade ao lado que não atua. A autoridade não visita, não faz um pouco de pedagogia. Chegar lá não é chegar para pagar uma multa. Eu há tempos estive na avenida da igreja, vi dois polícias, um de um lado, outro do outro, nitidamente caça à multa. Estavam nitidamente a caça à multa. Era o importante, era caça à multa. Não vi ninguém entrar a ver se as pessoas estavam a respeitar, havia pessoas cá fora que não respeitavam o distanciamento, não tinham máscara. Jorge, vamos só centrar um bocadinho no tema. Vamos centrar só um bocadinho no tema. Estamos no Covid, peço desculpa. Mas isto para dizer, a comunicação europeia foi péssima. Isto não foi só em Portugal. E não houve uma União Europeia que dissesse vamos, e reparem, se olharmos para os Estados Unidos, está-se a passar o mesmo. Isto é um problema do outro ali do lado, não é meu. Não houve uma visão global da pandemia. E reparem, à medida que a Itália sofreu, podemos culpar os italianos, mas foram os primeiros. Agora todos os outros não têm desculpa. Último ponto, e rápido. Ponto de vista económico. Esta pandemia trouxe para a Europa, e não só, uma guerra declarada com a China, economicamente. Guerra económica com a China. Ou seja, houve uma especulação, houve a própria China que teve incapacidade de responder à procura, o que era natural. E o que é que eu condeno em termos de Europa? E também em termos nacionais aconteceu igual. Foi não procurar soluções e não investir. Se calhar alguns destes dinheiros que tanto falamos podiam já na altura terem sido investidos para produzir cá dentro, estou a falar em nível de Europa, como estou a falar a nível de Portugal, porque em Portugal houve bons casos de exemplo, alguém que foi buscar a oportunidade e que fez com que ajudasse a baixar esses custos. E ao mesmo tempo, esses poucos saíram da crise. Mas, como dizia alguém, é verdade, o governo português, e os outros em termos europeus igual, não houve uma dinamização, não houve aquilo que se chama um challenge, um desafio à indústria e dizer, vocês venham cá ajudar-nos a ultrapassar esta crise, a sair da dependência económica de quem não nos consegue sequer dar resposta, porque não consegue, e também inflacionou os preços.
vamos suportar estas empresas, era menos uns quantos layoffs e estávamos a produzir algo internamente. E aqui eu penso que falhou. Pronto, estão aqui os 3 pontos claros, mas fica para a pergunta só os últimos 2, porque esses sim são a nível europeu. E acabaram-se as perguntas. Oh, Jorge, muito obrigado. Vamos ser claros. Eu acho que a sua crítica de que a União Europeia não teve, quer na capacidade de comunicação, quer nas respostas de saúde pública, uma visão global, é uma crítica justa, mas é inevitável, porque a União Europeia não tem competência em matéria de saúde pública, a competência é dos Estados. Portanto, esta é, recordo a resposta que dei há pouco, acho que foi ao Vítor, é um dos exemplos em que, como os Estados por unanimidade não decidiram partilhar essa competência, a União não pode fazer nada. Pode dirigir recomendações, pode fazer apelos, pode assobiar para o lado, pode fazer sorrisos, mas não pode decidir nada. E, portanto, ela não pode ser responsabilizada por não ter exercido competências que não tem. Eu acho que um dos problemas que nós temos... Posso interrompê-lo? Ou Jorge pode, com certeza. Desculpa lá, veja só isto na ótica de eu não tenho competência, mas estou numa crise e quero ajudá-los. E eu isso não vi. Pois, Jorge, isso aconteceu de forma discreta, porque houve algumas decisões, mesmo assim, que a Comissão Europeia fez, ao agilizar aquisições em massa nos mercados internacionais, em que a União Europeia foi ao mercado em conjunto e dividiu as coisas pelos Estados-membros e, portanto, beneficiou de preços de escala. Toda a gente aceitou isso, mas não há nenhum governo que tivesse permitido que a Ursula von der Leyen tivesse dito, olha, eu vou querer ajudar-vos nas vossas competências. A malta dizia logo, nem pense nisso, quer dizer, preocupe-se com as suas, já tem com que se preocupar, não se venha meter nas nossas. E em momentos de crise, o problema é que todos começaram a tomar decisões. E algumas dessas decisões nem sequer eram articuláveis. Portanto, eu acho que a crítica é legítima, porque eles não tiveram uma visão global. Mas não os podemos criticar por não exercer competências que não tinham. Portanto, o meu ponto é esse. De resto, na questão da máscara, você tem razão. Portugal teve numa posição errática, dizem-me que por questões pura e simplesmente de meios, isto é, não havia capacidade na altura de encontrar o produto para o mercado nacional, porque ele estava esgotado nos mercados internacionais, primeiro que se conseguisse fazer local, e a Direção-Geral de Saúde dizem-me que, confrontado com a inevitabilidade de não ter máscaras para distribuir, preferiu fazer o downgrade da comunicação nacional, dizendo que isso não é tão importante assim, o que é importante é para os fatores de risco, e começaram só a advogar a distribuição das máscaras para médicos, enfermeiros, pessoal da proteção civil, etc. Dizem-me que foi uma questão de meios. Não sei se é verdade ou se é mentira. Acho que se é isso, significa que houve pouca agilidade em tentar encontrar os meios, designadamente os equipamentos. Agora, vamos ser claros. Há líderes de países bem maiores que Portugal que ficaram muito pior na fotografia. Boris Johnson e o governo inglês decidiu que as máscaras não eram importantes, até Boris Johnson ter estado hospitalizado e lutar pela vida com Covid, e aí ele mudou a abordagem. Até há 4 dias, Trump recusava-se, e Trump não é uma pessoa qualquer, é só o presidente dos Estados Unidos da América, recusava-se a usar máscara. Há 4 dias, pela primeira vez, apareceu de máscara, porque toda a gente lhe disse que ele estava a perder votos com isso. E foi a razão eleitoral, porque eles vão ter eleições dentro de 6 meses, como sabem, que o levou a pôr a máscara, o que é criminoso, e Bolsonaro acaba de vetar uma lei do Congresso que obriga a utilização da máscara em muitos sítios, retirando mais de metade das circunstâncias em que o Congresso aprovou a máscara. O Congresso ainda pode derrogar o veto presencial, mas nesta altura de Covid, o que deviam estar todos a fazer, a começar por Bolsonaro e por Trump e os outros todos nós, era encontrar a melhor forma de defender a população. Agora,
criar uma guerra jurídico-constitucional entre o Congresso e o Presidente, porque o Congresso acha que a máscara é uma mania da oposição, bem, isto é uma loucura. Portanto, nós estamos infelizmente no mundo a ver exemplos piores do que os erros de comunicação que com justiça acusou Portugal ou a Europa. Há quem esteja pior no mundo. Isso, pelo menos, pode-nos confrontar parcialmente. A questão da guerra com o Chile. Eu acho que esta questão do Covid provou duas coisas. A primeira é que a Europa estava demasiado dependente da produção chinesa em muitas coisas. Reparem, quando nós percebemos que não tínhamos máscaras, houve uma altura em que só havia máscaras chinesas no mercado. E, na altura, nem a China conseguia dar resposta às encomendas em todo o mundo e vimos cenas patetas de Estados responsáveis a roubarem, isto é, a pagarem mais caro os equipamentos para eles redirecionarem encomendas relativamente às quais já se tinham comprometido. E, portanto, a excessiva dependência relativamente ao mercado chinês coloca um desafio à Europa que o Jorge apontou, e a meu ver bem, é que nós temos que reindustrializar a Europa. Houve uma altura em que a Europa acabou por adotar de forma demasiado entusiástica a nova economia. Achou que podia ficar demasiado centrado nos serviços e nas coisas mais interessantes da nova economia, mas também onde tem mais valias, e a parte da velha economia, que é mais suja, mais poluente ou mais pesada, podia deixar aos outros. Isso cria-nos dependências terríveis. Portanto, eu acho que hoje os líderes europeus, também na aplicação dos fundos comunitários, como disse, têm de pensar bem se nós não temos que reindustrializar a Europa, isto é, voltar a fazer na Europa algumas produções industriais que deixámos com excessiva leveza serem completamente exportadas para outros destinos. Eu acho que essa é uma responsabilidade que a Europa tem a enfrentar na aplicação agora do Fundo de Recuperação. Severino. Não sei se mais alguém quer. Se me deixar só, Severino, deixa-me só aqui falar uma coisa. Eu tinha aqui duas questões para a parte final. Mas é uma parte mais do que uma pergunta, porque depois de ouvir tantas coisas que me deixaram bastante preocupado graças às intervenções brilhantes e às respostas do Dr. Carlos Coelho, fiquei aqui a lembrar-me de uma situação um bocado caricata, mas engraçada, que vem em resposta à pergunta do João Viegas, quando perguntou se nós não devíamos ter um plano B para o caso de haver problemas da Europa. Eu lembro-me, nos meus tempos de início de jornalismo, trabalhava no jornal País, e fui fazer a cobertura de uma reunião do MFA. E também estou de acordo com o Jorge Robal quando fala de não se chamar mais os serviços militares, até acabar um colaboratório militar que podia ser importante nesta fase. Mas pronto, então nessa reunião já estava para lá da meia-noite e nós nunca mais acabávamos para saber o resultado, e quando começaram a arrastar as cadeiras, sinal de que iriam sair, ouviu-se umas gargalhadas, e quando saíram eu perguntei a um dos elementos o que é que tinha acontecido, e ele deu-me essa preocupação, que o MFA, portanto, não sabia como é que devia resolver esta situação da complicação que se vivia no momento, estavam de mãos e pés atados, não sabiam que saída é que haviam de dar a todos aqueles problemas. E dois dos homens mais brilhantes que existiam no MFA, o Mel Antunes e o Ramiro Correia, que era o médico, que era o chefe da 5ª Divisão, o Ramiro Correia terá dito: a maneira fácil de resolver este assunto é nós declaramos guerra aos Estados Unidos, eles que venham cá, que ocupem isto e resolvam os problemas. E o Mel Antunes respondeu: mas o problema é se nós ganhamos a guerra e temos que resolver o problema dos Estados Unidos. Portanto, é sempre difícil ter um plano B para uma coisa desta envergadura, mesmo com os militares. Vitor, grande história, grande história. Ok. Severino, vamos então às últimas perguntas. Uma brincadeira no painel de presenças que temos aqui, sendo
que não levem mal, mas retrata um bocadinho as preocupações das reflexões sobre a problemática que é a Europa. Neste grupo que aqui estamos, e temos de base o tema ilações a retirar do pós-Covid na Europa, quase 70% das perguntas e das questões foram centradas em Portugal, não na Europa. Portanto, nós próprios, quando estamos a dialogar, fugimos da Europa para Portugal, para as nossas questões nacionais. Portanto, o mais difícil, se nós como cidadãos o fazemos, como é que os nossos eleitos, que estão mais preocupados com o voto do ciclo eleitoral de cada país, não vão de fazer? Portanto, é um primeiro retrato. Mas eu sou um bocadinho, tendo começado com algum pessimismo na questão do Estado da Europa Federal. Está a dar uma série que já é uma repetição sobre o Henrique VIII em Inglaterra. Há 500 anos também houve uma pandemia na Europa e o tratamento que é reportado no filme é exatamente aquilo que se está a viver agora, do confinamento, de usar máscaras, etc, como há 100 anos também aconteceu. O que nós vivemos neste momento, uma situação mais alarmista e vantajoso, é que a comunicação também é rápida a fluir em qualquer parte do mundo, a verdade e as inverdades, as narrativas e as não narrativas. E muitas vezes nós não temos, que andamos aqui 2 meses, podemos consumir, só consumimos Covid, mas comunicação social. Esquecemos o resto tudo. E para terminar, eu gostava de perguntar que é a grande centralidade. Porque, sendo não adepto do Estado Federal, mas percebo aquela afirmação, não sendo do Estado Federal, mas também quero que a Europa ajude a resolver os problemas em Portugal, mas enquanto a Europa não conseguir resolver dois pilares essenciais, do meu ponto de vista, que é uma política de negócios estrangeiros e uma política de defesa da Europa, porque isto, sempre fui defensor que estamos perante uma guerra biológica. Daqui a 50 anos se saberá se foi montado para eliminar cidadãos mais idosos ou não. Daqui a 50 anos se saberá, tão cedo não. Que esforço, o que é que está a acontecer e se há perspectivas de, a 10 anos, a Europa dar esse salto sobre as questões da política de defesa nacional, projeção de força e de defesa e também de negócios estrangeiros, porque enquanto isso não for feito, continuamos confinados só às questões da Europa económica. Disse. Muito bem. Portanto, são as últimas perguntas. Eu aproveito para, uma vez mais, agradecer o vosso convite e dizer que gostei muito das questões que me colocaram e das opiniões que expressaram. Acho que o debate teve muita qualidade. Severino, eu sinceramente não acho que o Covid seja um produto da guerra biológica. A maior parte dos cientistas no mundo defendem que não há nenhum traço de manipulação do ADN e que, portanto, é um vírus que surgiu em condições normais. Mas vamos admitir que esta conclusão é errada e que a maior parte dos cientistas do mundo estão equivocados, que o Covid foi uma invenção humana para desestabilizar a maior parte dos países do mundo. Bem, o que é verdade é que isto atacou todos, mesmo a China, portanto, na teoria da conspiração que tenha sido uma invenção chinesa. A China estava com crescimentos de 2 dígitos que arrefeceram de uma forma terrível e um conjunto de países a quem a China facilitou linhas de crédito
no âmbito da chamada Rota da Seda do novo líder chinês, já pediram à China ou para perdoar a dívida ou para dilatar os prazos de pagamento, porque não estão com o Covid em condições de devolver o dinheiro. E, portanto, há um problema de financiamento da Rota da Seda que a China herdou com esta pandemia. Portanto, se isto foi feito pelos chineses, eles já estão a reconhecer que foi um tiro no pé. Agora, tenha sido invenção humana, ou seja, um vírus, isso não desresponsabiliza os Estados, as nossas democracias, a Europa e Portugal, de encontrar respostas eficazes. Portanto, nós temos a obrigação de proteger os nossos cidadãos na dimensão sanitária, na dimensão de segurança e na recuperação económica. E temos que ter respostas para essas três dimensões, seja em que circunstância for. Para ser sincero, acho que essa dimensão de resposta, Severino, é muito mais urgente e importante do que ter respostas na área da política externa e da defesa. Portanto, se me perguntar o que é que hoje é importante para a Europa, eu digo que hoje o que é importante para a Europa são instrumentos de defesa para a recuperação económica. Precisamos da bazuca para garantir que a Europa se põe outra vez de pé no pós-Covid. Precisamos de investimento estratégico em vacinas e em terapêuticas para ou prevenir o Covid ou lutar contra a sua disseminação. E as respostas mais urgentes que nós precisamos da Europa são essas. Você dir-me, está bem, mas sendo eu um federalista, não acho que a Europa devia ter uma dimensão internacional, uma valência de negócios estrangeiros e uma valência de defesa? Com certeza que sim. Mas eu não ponho isso em primeira prioridade. Porque aquilo que neste momento é mais urgente é nós darmos resposta às necessidades dos cidadãos. E os cidadãos hoje não precisam de uma defesa europeia nem de uma diplomacia europeia. O que precisam é de respostas económicas e de respostas de saúde. E, portanto, com toda a sinceridade, o que eu exijo hoje, enquanto cidadão, aos dirigentes que estão reunidos, é que eles sejam capazes de dar resposta naquilo que os cidadãos hoje estão à espera hoje da Europa. Porque se o não fizerem, o que os cidadãos vão dizer é que a Europa não vale a pena, ou como dizia o João há bocado, que já morreu. Eu não acredito que a Europa esteja morta, mas para provar que a Europa não está morta, a Europa tem que tomar decisões inteligentes. E tomar decisões inteligentes é responder às necessidades das pessoas. Não me parece que em política haja nada mais inteligente do que responder às necessidades das pessoas. Esta é a minha opinião sincera. E muito obrigado. Obrigado, Carlos, e obrigado a todos. Vou só pedir ao Jorge, que me tinha feito esse pedido em 30 segundos, como dirigente da Paz, que possa anunciar, porque nós também aproveitamos, tanto com algumas outras associações, a partilha, possa anunciar o que é que vai acontecer na próxima semana, os eventos que vão decorrer e aberto a toda a gente também dessa forma. Jorge. 30 segundos. Jorge. Não, são 10 segundos para mim e 20 para ti. Porque na segunda-feira o Zeferino vai pôr no ar dois eventos. Eu vou pedir ele para falar sobre esses dois. Eu falo 15 segundos depois no fim sobre o sexta-feira. Pode ser, Zeferino? Está muito simples. Muito simples. Segunda-feira falaremos sobre comunicação social, sobre a sustentabilidade e autonomia da comunicação social. De manhã falaremos sobre questões da Presumo que vão convidar a Cristina Ferreira, não? Não estava dentro do nosso cachê, portanto, por isso é que não tive... não estava... Fica para convidar para uma contratação futura. Não, vamos falar de manhã de comunicação social nacional e à tarde a regional e a local, porque o tema é tratado por ambos de uma forma diferenciada, mas é muito simples. Um dia para a comunicação social. Carlos, Jorge, desculpa. Agora, eu dei 2/3 do tempo ao Zeferino, eu vou multiplicar os meus 10 segundos aí por uns 40 segundos. Mas, muito rapidamente,
o Covid veio trazer como uma problemática que também é social, mas não é exclusivamente social, é uma problemática económica e tecnológica, que é a problemática da inclusão versus exclusão social. Digital, desculpem. Esta problemática da exclusão digital, só vou dar um exemplo. Nós, antes do Covid, e como alguém dizia, temos antes e depois Covid, antes do Covid, todos os países do mundo tinham um indicador que referia um pouco, eu na minha habitação pode haver 10 ou 20 pessoas, tenho um computador, acesso à internet, estamos todos incluídos. No Covid e pós-Covid, deixou de ser verdade. Portanto, se eu tenho 10 pessoas e uma tem o acesso, trabalha uma com o equipamento, os outros 9 estão excluídos. Portanto, não havendo dados neste momento ainda disponíveis, podemos dizer que a problemática agudizou muito. E não havendo planos de contingência, não só para a educação, mas como para muitos, para os lares de jovens, que, embora tenhamos lares de inclusão de jovens, excluímos os lares com procedimentos internos da componente digital. Os lares séniores e as universidades séniores, em que, independentemente de Covid ou não Covid, eu contenho uma família separada por centenas e milhares de quilómetros, muitas vezes, se eu tivesse um equipamento para, em 5 minutos por semana, poder comunicar com a minha família, de certeza que me sentiria muito mais incluído na sociedade e, portanto, uma inclusão social neste ponto de vista. Depois temos a problemática dos custos, temos a problemática da própria tecnologia, que eu, por acaso, honestamente, acho que até respondeu bem. Eu não estava à espera de uma resposta globalmente tão boa, mas vamos fazer 11 eventos, 10 deste género, um irá ser sobre indicadores à parte, destes vão ser 5 mais a formação, 6 dedicados ao ensino e à formação. Com as características de cada segmento, e por último, isto sem qualquer ordem cronológica, vamos ter o teletrabalho. Portanto, o nosso arranque vai ser na próxima sexta-feira, das 21 às 23 horas, e estarão todos convidados. Mais tardar até segunda-feira vai sair o flyer, eu depois peço ao Zeferino para vos enviar também, e serão bem-vindos, e se não puderem estar, partilhem, quer uma, quer outra, que os vossos contactos já nos estão a ajudar. Porque isto não é só um problema de governo, é um problema que a própria sociedade civil tem que atuar nesta altura e tem que mostrar um pouco as garras, entre aspas, mas as garras que vêm do cérebro, produzir pensamento crítico que possa ajudar os decisores, porque se estivermos sentados à espera que os decisores sejam iluminados, só vamos daqui para pior. Mais uma vez, obrigado. Deixar uma sugestão a vocês, 5 segundos, que façam um debate sobre regionalização. Eu tenho fé que vou converter o deputado Carlos Coelho. Eu tinha aqui 2 minutos, mas não é o tema. Não é o tema. Eu comecei por avisar que ele era teólogo, portanto, agora o João Viegas vai ser convidado para uma noite destas. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. Bom fim de semana, obrigado. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana.